Olá a todos, eu me chamo Felipe e hoje eu vou apresentar para vocês o nosso projeto de iniciação científica. O nosso projeto consistiu em uma análise da consistência verbal de declarações de um gestor público comparadas às recomendações científicas para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 de março a outubro de 2020. Para iniciarmos, é importante a gente contextualizar o cenário atual da pandemia, que já soma mais de 33 milhões de casos e quase 700 mil óbitos só no Brasil. Esses números nos ajudam a enxergar as proporções que a pandemia tomou e também nos ajudam a entender a origem das diversas consequências que nós temos enfrentado nos mais diversos setores da sociedade. Uma questão que já se fazia presente, mas que se mostrou ainda mais importante nos últimos anos, foi o potencial das redes sociais como plataformas para a disseminação de comunicação, que trouxe para nós um amplo alcance de informações, mas também o surgimento de novos perigos, como a ampla divulgação de informações falsas. Atualmente, o Facebook é uma das maiores plataformas de interação virtual no país e lá é possível que os usuários interajam compartilhando textos, links, imagens, vídeos e outros tipos de mídia, além de permitir que os próprios usuários comentem, compartilhem e reajam às publicações. O atual governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, já possui mais de 66 mil seguidores em seu perfil oficial e os usuários podem compartilhar o conteúdo publicado por ele com seus amigos e até mesmo em outras redes sociais, como o WhatsApp. A nossa pesquisa teve como objetivo fazer uma análise quantitativa e funcional das publicações do governador Ibanez durante os primeiros 8 meses da pandemia, que teve seu início decretado em março de 2020. Entre março e outubro foram registradas 249 publicações feitas pelo governador, e as publicações foram classificadas de acordo com 20 categorias de análise. As primeiras 10 categorias estabelecidas definiram as áreas temáticas das publicações, permitindo identificar sobre qual assunto elas tratavam. As demais categorias analisaram aspectos da comunicação verbal e não verbal das publicações, levando em conta a presença de aglomerações, o uso de máscaras e de outras demonstrações de comportamento de cuidado e prevenção, de acordo com o que foi estabelecido pelos órgãos competentes em saúde. Também foram registrados os números referentes às interações dos usuários da plataforma e foram consultados os dados, recomendações e protocolos estabelecidos pelos órgãos competentes. Foi realizado um acordo entre observadores com concordância superior a 94%. A partir do registro das publicações, foi possível inferir uma prevalência de 3 categorias principais, sendo a mais frequente a categoria de saúde, com 124 publicações, que representam quase metade do total de publicações. A categoria de infraestrutura, que representou aproximadamente 36% das publicações do governador, e a categoria coronavírus, que registrou 88 publicações, o que equivale a um pouco mais de 35% do total de publicações. Aqui nós podemos ver o gráfico que indica o engajamento dos usuários ao longo dos meses, representado pelo número de reações, comentários e compartilhamentos das publicações, que teve um momento de pico em março, mês do início da pandemia, e decaiu de forma expressiva até o mês de agosto, apresentando outro pico no mês de outubro. Nesse segundo gráfico, foram representados o número de óbitos por Covid registrados no DF em comparação com o número de publicações feitas pelo governador que tinham relação com a pandemia e a Covid-19. E podemos ver que, conforme o número de óbitos escalava até o mês de agosto, o número de publicações diminuía significativamente. Por fim, nós temos aqui esse gráfico que demonstra a consistência dos comportamentos verbais e não verbais do governador Ibanez em suas publicações em relação às normas e recomendações de saúde, tanto nas publicações em geral quanto nas publicações específicas sobre Covid. É possível ver que o seu discurso verbal segue muito mais à risca as normas do que o seu discurso não verbal, independente da natureza da publicação. E agora nós vamos entrar um pouco nas informações que nós podemos inferir e também entender a partir desses dados que foram apresentados. Primeiro é importante ressaltar que o governador publicou muitas informações acerca da pandemia, representando mais de 35% das publicações, e que no início da pandemia houve um alto engajamento da população com as publicações, que foi decaindo ao longo dos meses. Mas apesar do grande volume de publicações, a frequência das publicações não se mostrou consistente com o desenvolvimento do quadro epidemiológico, tanto que em meses de pico de infecções, medidas de isolamento foram suspensas e publicações relacionadas foram menos frequentes. Para a gente entender melhor a relação entre o comportamento do governador nas redes sociais e o impacto que isso causa, nós podemos voltar na descrição de Skinner de comportamento verbal, que define que um comportamento verbal age sobre o ambiente, alterando esse ambiente e sendo afetado pelas consequências que se seguem. E com base nas definições comportamentais, nós podemos entender que as publicações do governador agem como meios de propagação de informações capazes de gerar um impacto significativo no seu público-alvo, e ao mesmo tempo são sensíveis às consequências desse impacto, e isso nos permite entender que comportamentos disseminados pelo governador podem alterar a forma com que a população se comporta diante da pandemia, e tais comportamentos podem exercer influência na comunicação do governador. Para concluir, eu gostaria de passar pelas possíveis contribuições e aplicações dos dados apresentados e das análises funcionais trazidas por nós. Primeiro, vale ressaltar que as análises quantitativas e as análises funcionais trazem para nós contribuições ao analisar relações entre os comportamentos-alvo e os eventos ambientais, e os resultados levantados pela pesquisa, juntamente com a literatura na área, apontam para a importância da comunicação de risco na gestão de pandemias, e assim as lacunas identificadas pela análise do comportamento do governador no Facebook permitem o desenvolvimento de estratégias de comunicação mais efetivas.
Se você chegou até aqui, muito obrigado e caso tenha alguma dúvida, você pode entrar em contato pelo e-mail.